Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz porque nos classificamos, estou. A atuação do time, muito ruim. O bom foi que nós nos classificamos e o que interessava ontem era isso. Um empate, essas coisas seria interessante. Mas como vocês já viram, estou com uma nova camisa. Camisa de um clube extinto de o Cometa Halley. Passou uma vez e acho que não passa nunca mais. Estou falando do Esporte Clube Americano. Olha aí. Era assim mesmo, com esse escudo preto num fundo azul forte. Calções brancos e meia preta com riscas azuis. O americano disputou o Campeonato Carioca, primeira divisão. Jogando contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra a América. E foi um clube fundado em 1911. Não, 1911. Na Rua do Senado, se não me engano. Foi fundado na Rua do Resende, Rua do Senado. Aí depois eles se mudaram para Vila Isabel. Aí ficaram em Vila Isabel 1913, 1914. 1913, 1914. Aí teve uma briga geral, eles voltaram para o centro na Lapa em 1915 e duraram só até 1915. Mas jogaram o Campeonato Carioca profissional. Profissional não. O Campeonato Carioca que tinha América, que tinha Fluminense, que tinha Botafogo Futebol Clube, ainda não era clube de regatas. Botafogo de Futebol Regatas, era Botafogo Futebol Clube. Ainda não era Estrela. E América. Mas tomou goleada, deu uma goleada no Botafogo. Ganhou do Botafogo. O segundo jogo dele, se não me engano, ganhou do Botafogo. Eu acho que tem até aqui as fontes do Jornal do Brasil. O primeiro jogo eles empataram com o Petropolitano. Depois ganharam do Botafogo de 3-1 no campo da Rua São Clemente. Depois empataram com o Paulistano. O Paulistano depois vem a camisa deles aí. 1-1. Aí ganharam do Catete. Eu já mostrei a camisa do Catete aqui. 5-3. Isso em 1911. Aí ganharam do Internacional de 8-1. Aí depois ganharam do Germânia, que é uma camisa azul e preta, que nem é parecida com essa aqui, de 9-1. Aí ganharam do Paulistano. Aí perderam pro Botafogo. Aí ganharam do Catete 6-1. Em 1911 os caras jogavam legal. Ganharam de 10-1 do Internacional. De 2-1 do Germânia. Empataram com o Paulistano de 2-2. Empataram com o Paulistano de 0-0. Eles tiveram 10 vitórias, 8 vitórias, um empate e uma derrota. Isso no campeonato de 1913. Eles ganharam de 9, perderam para o América de 9, aí já pegou uma turma mais forte, né? Perderam para o Botafogo de 9, 9-1 para o América, 9-1 para o Botafogo, perderam para o Bangu de 1-0, perderam para o Fluminense de 5-1, perdeu por WO para o Rio Cricket, lá em Icaraí. O Rio Cricket existe até hoje. O Botafogo, inclusive, alguns anos atrás, treinou lá no Rio Cricket. É na entrada daquela rua que vai para a praia de Icaraí. Fizeram ali até um mergulhinho, né? Porque é pequenininho. Aquela rua que você dobra à direita e vai para a praia, aquela rua ali, na esquina, tem o Rio Cricket. Perderam para o São Cristóvão de 6-0, que é uma delícia jogar contra o Flamengo. Contra o Flamengo perderam por WO. O jogo era em General Severiano. Também perderam por WO para o Mangueira. Acho que foi a única vitória do Mangueira. A próxima camisa que eu vou usar é a do Mangueira. É o fundador do Ibis. Pior time do Rio de Janeiro. Aí, retrospecto de 1913. 9 jogos. 9 derrotas. Gols Pro. Não, em 2012 e 2013, em 1912 e 1913, retrospecto do americano foram 19 jogos com 8 vitórias, um empate e 10 derrotas. Aí houve dissolução desse clube. Os principais jogadores foram para o Lusitânia. Lusitânia era um clube da Estação da Mangueira. Foi todo mundo para a Mangueira. E
além do Lusitano, existia o Lusitano Futebol Clube de bom sucesso e o Lusitano, que foi fundado depois, Futebol Clube em inglês, de Botafogo. E o Esporte Clube Americano, esse aqui, tem outros homônimos, né? Que é o Botafogo Futebol Clube em inglês, que era um clube do Riachuelo, do bairro de Riachuelo. Era verde e preto. E o Americano Futebol Clube, em português, que é o Americano de Campos. Aliás, o Americano de Riachuelo, que era verde e preto, e o Americano Futebol Clube deve ter alguma ligação, porque o escudo é idêntico, só a cor que é diferente. Só a cor que é diferente. Então deve ter, os caras devem sair aqui do Riachuelo, foram morar em Campos e fundaram o Americano. Deve ter alguma coisa nesse aspecto. Mas é isso aí, ó. Essa é a camisa do Esporte Clube Americano. É só falar com o meu amigo professor Kleber e encomendar com ele. Falou? Tá aqui, ó. Só ligar para ele, combinar, dar o tamanho, aí ele paga o preço, mais o envio, ou então vai retirar com ele na Tijuca. Falou? Agora vamos falar de Fluminense e Vila Nova. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Acho que o Fluminense ontem... primeiro, uma coisa que eu li ontem no Twitter, a torcida do Fluminense, como toda torcida, tem uma parte da torcida que é muito desagradável. Então começaram a comparar o Fernando Diniz com o Odair Helma. Porra! O Fernando Diniz tem um jogador para ele que é o cérebro do time, é o melhor jogador do time, e é realmente o melhor jogador do time, chama-se Paulo Henrique Ganso. Em 2019, o time foi armado com o Ganso. Agora é o Ganso. Quem vê as declarações dele e do Abel sobre o Ganso sabe quem é o Ganso. Porra, o Ganso não jogou. E nós só tínhamos um jogador, vou falar isso pela trilionésima vez, só tínhamos um jogador que poderia substituir o Ganso, que fazia parte desse elenco, que era o Wallace. Não é nenhum Ganso, mas é jogando de meia de ligação, dá de 20-0. Natan não é meia de ligação. O Arias não é meia de ligação. O Matheus Martins não é meia de ligação. O Nonato não é meia de ligação. Ninguém, só temos um. Nós tínhamos o Wallace. O Wallace está no CRB. O Wallace é que nem o Ganso? Não, é muito pior do que o Ganso. Mas o Wallace jogando de meia de ligação é muito melhor que todos que eu falei. Então, pô, aí o time que foi armado ontem foi o time correto. A única alteração que eu faria nesse time, se eu tivesse que fazer, era colocar no lugar do Wellington o Nonato. Mais nada. Ou o Martinelli. Só essa. Aliás, eu falei isso, eu teria começado com o Nonato, sem o Wellington. E nós demos uma sorte, logo de cara, de fazer um gol. Quer dizer, perdemos um gol logo de cara com o Cano, um gol que ele não costuma perder. Depois os caras cresceram no jogo na base de tomar bola e ficar pressionando ali em volta da área. Porque, a bem da verdade, o time do Vila Nova só teve uma chance daquelas que o Fábio não ia pegar. Foi o primeiro chute para gol deles. Uns 5 minutos depois daquele chute do Cano, logo de cara, com 1 minuto e meio de jogo, ele chutou a bola para fora, na ponta assim, em facão pela direita. Foi uma jogada que o cara limpou também a direita para dentro, bateu de esquerda de curva. A bola, inclusive, acertou a bola que fica do lado do gol. Aquela bola, se vai dentro do gol, é gol. O Fábio não ia chegar. O Fábio pulou 1 milésimo atrasado e ele não chegaria nem na trave. Na reta da trave. Ia ser gol aquela bola. Tirando isso, teve mais uma cabeçada, se não me engano, foi no primeiro tempo. E o Fábio também não veria. Mas a cabeçada foi longe. Fora disso, o Fábio não teve trabalho nenhum. Os caras chutaram 100 bairros, ele também. Pô, os caras estão chutando 10 bolas. Chutaram 10 bolas que todas todas aquelas bolas chutaram, eu pegava todas, sem treinar. Só me lembrando como é que agarrava. O Fábio não teve que fazer nenhum pulo, ele só encaixava e caía apoiado para frente. Teve bola que ele pegou em pé, assim, pegou e ficou. Não teve trabalho absolutamente nenhum. Apesar, eu já vou comentar o jogo comentando as atuações. E nós temos uma defesa ontem horrorosa. No primeiro tempo, foi para terminar esse primeiro tempo logo. A gente vai levar um gol de falha. Porque o Samuel Xavier, puta, ainda bem que ele se machucou. Sem querer, não desejo mal ao cara não, mas
Aí entra o Calegari, pior do que ele. O Nino, completamente fora de sintonia. O Braz, pela milionésima vez, eu volto a falar, continua entregando as bolas, passa umas bolas erradas. Horrível, horrível. E o Pineda no primeiro tempo foi muito ruim também. No segundo tempo o Pineda melhorou. E a defesa continuou horrível, menos o Pineda. O meio de campo com o Wellington. O Wellington, no meu time, ele não joga. E ontem, no segundo tempo, o Wellington mostrou quem é o Wellington. O Wellington, inclusive, sabe, o que irrita é o seguinte, ele sabe jogar olhando para frente. O Wellington, em alguns jogos, no plural, ele já fazia enfiadas retas de quem consegue olhar. Mas ontem, no segundo tempo, ele pegou 2 bolas na intermediária do Vila Nova e atrasou para o Fábio. Porra, atrasou para o Fábio. Foi um passe de mais de 60 metros, porra. Isso é o fim do mundo. Uma coisa que o Fluminense faz que me irrita profundamente é que sai tocando a bola, quando chega na intermediária adversária, a bola volta muitas vezes até o Fábio. Tá, tem que fazer o toque tic-tac, o que for. Tudo bem, mas não precisa voltar no Fábio. Não é possível que o time não se mexa e não apareça, mesmo jogando sem o Ganso, porque o Ganso vê, o Ganso não toca para trás, o Ganso pega uma bola, toca para você, devolve para ele toca para você de novo, devolve para ele, daqui a pouco ele tufa na frente. Nosso time não, vai tocando para trás. Chega lá no lado da grande área e volta tocando para trás, volta no Fábio, porra. Isso mostra a incompetência técnica dos nossos jogadores. O André foi outro. Aí vem a torcida que defende o André. O André é bom jogador, tá? Isso aí não discuto isso não. Agora, o André ontem teve uma atuação ridícula. Ah, porque ele tá jogando fora da posição, cacete, pô. Ele jogou de cabeça de área junto com o Wellington, jogou mal, passando bola errada, perdendo bola boba. Porra, isso aí não é porque tá fora da posição, é porque não tá prestando atenção na porra do jogo. No ataque, a gente teve o Luiz Henrique, para mim foi o melhor jogador do nosso time ontem, foi o Luiz Henrique. Ah, fez um assist pro Cano, que o Cano perdeu um gol que não podia perder, fez um gol, fez jogadas de prender a bola. O Luiz Henrique, devagarzinho, tá voltando a ser aquele Luiz Henrique que foi vendido. O Cano, que está ali para fazer gol, e faz, e fez. Faz e fez. Então, o Cano. Os que entraram, o Calegari, uma porcaria. O Lucas Claro, sem comprometer, melhor que os dois. O Lucas Claro, enquanto teve em campo, foi melhor que Nino e Braz. Fred, Martinelli e Caio Paulista, eu me recuso a dar nota. O Martinelli ainda pegou muitas bolas, deu uma enfiada para o Caio Paulista. O Caio Paulista quis limpar, se enrolou todo. Mas também não comprometeu. Agora, o Iago e o Natan foram 2 caras esforçados. Não adianta querer, comigo não adianta querer levantar a bola de defunto, ou levantar a bola de quem quer que fique bem. Eu quero que fique bem, eu quero que o Natan produza o que falavam dele. Até agora não produziu. Ontem ele não jogou bem. Você vê, tem uns sites que querem levantar a bola do cara. Ele não jogou. Ele está se esforçando como ele nunca se esforçou. Isso é fato. O que mostra que ele quer acertar. O que é ótimo. O que é ótimo. Agora, o que ele fez? Ele bateu um escanteio, o menino deu uma cabeçada e o Cano matou. Matou o gol, fez o gol. O que mais? Mais nada. Mas muito empenho. Ele e o Iago apanhou. Ontem o Iago apanhou, levou umas 3 bordoadas daquelas legais. Agora, ele e o Iago foram os caras que mais correram em campo. O Natan e o Iago. Qual a nota que você dá para eles? 6. Dou 6 para cada um. Pela corrida e pela vontade de acertar, vontade de levar o time para frente. Isso não tem o que se comentar. Agora, teve uma grande atuação, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas os dois foram melhores que o Wellington, e André. O André perdeu um pouco daquela bola dele, vamos falar a verdade. Perdeu mesmo. Não sei se é máscara, não sei se já recebeu uma proposta, está calado. Mas aquele André do final do campeonato do ano passado e de uma parte do campeonato carioca, esse André não existe. E a torcida falar que o Diniz está dando uma de Odair, é uma torcida que só gosta de criar encrenca. Essa é a grande realidade. Eu escrevi algumas coisas aqui. Ah, já falei. Ontem, uma coisa interessante, eu até comentei isso no Twitter. Eu tive que ir ao Rio ontem, né? Eu fiquei impressionado com o meio de camisa de gente, de pessoas com camisa do Fluminense. Tinha mais do que com camisa do Flamengo, o que é uma coisa completamente anormal.
Quando eu vou e volto de ônibus, que eu vou no ar-condicionado e não vou pagar nada, né? Então, pô, dentro do ônibus tinha camisa do Fluminense. Na volta tinham duas camisas do Fluminense. E na rua, no centro da cidade, encontrei uns 5 ou 6 camisas do Fluminense. Aí eu falei assim, pô, a torcida está começando a acreditar no time, acreditar no trabalho, está começando a se reempolgar. E o fato do Fluminense não ter jogado bem, mas ter vencido, continua mantendo isso. Agora a gente vai ter um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu não acredito que o Ganso volte. Eu estou com esperança do Ganso voltar na semana que vem contra o União de Santa Fé. Se ele tiver condições de jogar contra o Atlético Paranaense, eu não colocaria. Porque o jogo contra o União é o mais importante. Aí é aquela questão de vai poupar porque vai poupar. Não. Ele teve uma lesão muscular, então é melhor preservar o cara para ele jogar contra o União. Eu não colocaria. E mais uma coisa. Isso aqui vai dar, provavelmente vai ter algum comentário dizendo o contrário. Eu, se fosse o Diniz, colocaria no banco, levaria para o União Santa Fé e levaria para o jogo do sábado contra o Atlético Paranaense, lá em Volta Redonda. Se não houver jogo do Sub-20, eu levaria o Arthur ou o Wagner. Um dos dois botaria no banco. Porque eu jamais colocaria Arias, Matheus Martins ou Natan para armar o jogo. Bota esse moleque. Se jogar mal, joga melhor do que esses três que eu falei. Joga melhor do que o Nonato que eu falei. Porque é da posição dele ser meio de criação. O tal do Wagner faz uma jogada espetacular. E o Arthur também. Ah, ele tem 18 anos. Qual o problema? O Marcelo estreou fazendo gol no Fluminense com 17. Estreou na seleção fazendo gol. No time principal. Quando o cara tá iluminado, faz, pô. E não vai ser pior do que os que estão lá. Porque Arias, Matheus Martins, Natan não sabem armar. Não sabem pensar o jogo coletivamente para ver onde é que vai dar uma bola, onde é que não vai dar. A possibilidade de... Eu levaria esses dois. Para ser titular, não. Ficar no banco. Se houver uma emergência, enfiar. Não vai queimar os garotos. E não vai ser pior do que quem está lá, nesta posição de meio de criação. E eu acho que o Arthur está inscrito. O Wagner eu não sei se está inscrito não, mas o Arthur está inscrito na Sul-Americana. Eu colocaria esse moleque. Levaria, né? Colocaria não, levaria. Porque se o Arthur não, se o Ganso não puder jogar, vai com ele no banco, quando o negócio estiver ruim, porque o jogo do Santa Fé, lá de Santa Fé, é um jogo importantíssimo para o Fluminense. A gente precisa fazer gol. Não é só vencer, não. Vencer e fazer gol. Fazer uns 2, 3 a 0. E os caras perderam a quinta partida seguida lá na apertura deles. A fechadura, sei lá. Aquele negócio, clausura. Perdeu, já está na quinta derrota seguida. Então a gente devia ter vencido aqui o pênalti que o Fred perdeu. Né? A gente estaríamos em primeiro lugar na chave e estaríamos jogando por nós por 2 vitórias de 1 a 0. Infelizmente não fizemos. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu não deixaria de levar um moleque desse. E não colocaria o Ganso, mesmo que ele tenha condição. O Ganso teve um milagre aqui, baixou um santo, Jesus baixou aqui e falou assim, você tá bom, ele tá bom. Ainda assim eu preservaria, porque o jogo de União de Santa Fé é um jogo muito importante pra gente. E o jogo do Atlético Paranaense é um time montado, mas dá pra gente ganhar com vontade. Nós estamos jogando em casa, no estádio menor, que eu espero que a torcida compareça. E ontem foi o aniversário de 103 anos do Estádio das Laranjeiras. Eu botei uma imagem, eu já coloquei nas lives do estádio todo coberto, faz parte do projeto. E teve uma recepção de mais de 1000 tweets e mais de 200 retweets, foi muito legal. Vou fazer uma live, provavelmente eu e o Sérgio Pode com... Esqueci o site agora, me desculpe o site. Não é Explosão, não é Explosão Tricolor, não, é outro site. Não é nem o Panorama, nem o Explosão. Então, o Fluminense, a gente não desistiu, a gente vai fazer o Estádio das Laranjeiras e apareceram aquelas discussões sempre, é 1 em 1000. Ah, em Laranjeiras não pode, Laranjeiras. Aí você, não adianta falar, eu já falei que eu vou fazer 3 vídeos seguidos mostrando por que não cabe em Laranjeiras 20 mil pessoas. Pode destombar Laranjeiras, não cabe. Vou falar de novo uma coisa simples. A sede jamais será destombada.
eu como tricolor e como uma pessoa jurídica que trabalho na área de cultura, jamais destombaria a sede. Não aprovo. A sede é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Ah, mas destomba o estádio. Sou somente a favor. Só que a sede e as sociais se compõem de um bloco só. Você pode arrebentar as sociais e deixar a sede? Pode. Só que você vai fazer um outro custo dobrado para poder fazer isso. E se você fizer, olha, eu vou fazer uma arquibancada nova, vou destruir as quadras de tênis, qual a capacidade do estádio você vai fazer? Não chega a 20 mil. As pessoas não entendem isso. Por isso que eu vou fazer 3 vídeos, inclusive vou fazer desenhando, vou fazer numa sala de aula. Que eu vou arranjar um quadro negro, ou um quadro branco, ou um flip chart, aquele que você faz o papel e vai virando papel, para mostrar porque é cálculo. Isso é matemática simples. É 1 vezes 2, acabou. É um lado vezes o outro lado, e vezes o número de arquibancada. Vou ler o decreto para vocês, vou explicar o decreto por que não cabe 20 mil pessoas. Pode destruir tudo, destrói o clube todo. Não faz mais do que 20 mil pessoas. Esse é um fato real. Então é isso. O Fluminense ontem fez 103 anos, um estádio que era para a gente estar jogando desde o final do ano passado, se palavras fossem cumpridas. Falou? Saudações tricolores e até sábado.